A chamada colocação pronominal ocorre de três maneiras. A próclise acontece antes do verbo, a mesóclise acontece no meio do verbo e a ênclise acontece após o verbo. Mas o que acontece após, no meio e antes do verbo? O pronome. Por isso que aqui está escrito pronome oblíquo. A próclise acontece antes do verbo. São muitas as maneiras onde a próclise pode ocorrer. Então, algumas delas são a próclise acontecer sempre em frases interrogativas, exclamativas, optativas ou em construções onde você vai colocar em mais gerúndio. Agora, lembre-se, quando você tiver dúvida, a próclise é sempre uma boa decisão. Um exemplo é: o texto me pareceu atual. Veja que o me ocorre antes do verbo. Por isso, chamamos de próclise. O que seria a frase interrogativa, exclamativa, optativa? A interrogativa você já sabe que é uma pergunta. A exclamativa você já sabe que a gente usa o ponto de exclamação. Frases optativas, elas exprimem desejo. Então, que o ano lhe seja abençoado. Já aqui na construção em mais gerúndio, a gente diria assim: em se tratando de futebol, em se tratando. Olha o se na frente do tratando. Em se tratando de futebol, ele é ótimo. Agora é importante saber que existem essas regras e existem as palavras atrativas. Estas palavras atrativas puxam para antes do verbo esse pronome. Um exemplo: o professor se sentiu orgulhoso, o professor sentiu-se orgulhoso. Não é nenhuma dessas construções que eu disse e não tem nenhuma palavra atrativa puxando o pronome obrigatoriamente para frente do verbo. Quando a gente fala de colocação pronominal, a gente também fala de mesóclise. É muito rara nos dias de hoje e são usadas em construções do verbo, conjugação do verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. O texto parecer ter atual. O T está bem aqui no meio. A gente hoje fala como o texto te parecerá ou parecerá atual para você. Então a gente corta o verbo, coloca o pronome no meio e aí termina o verbo ali, o restante dele. Isso é uma mesóclise. Comprar-te-ei um vestido novo. Comprar-te-ei é o que a gente faz hoje falando comprarei um vestido novo para você. Ou te comprarei um vestido novo. E aqui, a ênclise é quando o pronome vem após o verbo. E aí a gente tem aqui o texto pareceu-me atual.